Quero te levar numa linha do tempo curta e empática pela Roma antiga, para ver como a deficiência passou da exclusão aos primeiros sinais de caridade organizada. Comecemos pelo berço. Em muitas famílias romanas, um recém-nascido era apresentado ao pater familias. Se a criança parecesse inapta, o abandono era legal e comum. Mas a classe social importava. Famílias de elite com recursos às vezes escolhiam cuidar em vez de rejeitar, contratando amas de leite, atendentes ou tutores quando podiam. Para eles, a deficiência podia ser gerenciada, discretamente, se o status e o dinheiro permitissem. Agora, vamos para a vida adulta. Os romanos faziam uma distinção entre pessoas que nasciam com deficiência e aquelas que a adquiriam mais tarde. Um soldado que perdia um membro em campanha não era apenas deficiente, ele era um veterano, um homem que já havia cumprido seu dever. Ele poderia receber um estipêndio, terras ou gratidão pública. A mesma lesão ao nascer? Muito menos simpatia. A contribuição moldava a compaixão e a medicina. Médicos romanos, fortemente influenciados por pensadores gregos como Hipócrates e Galeno, tentavam categorizar e tratar. Eles debatiam os humores, prescreviam dietas, exercícios, cirurgias e até música e conversas para o sofrimento mental. No entanto, fora da clínica, a crença popular contava uma história mais dura. Muitos viam a deficiência como um sinal de raiva divina, de falha moral de uma família ou de espíritos inquietos. Esse estigma justificava a exclusão de corporações, exclusão de cargos públicos, ou até mesmo a perda da plena capacidade jurídica. A vida diária refletia essas barreiras. Os edifícios não eram projetados para a acessibilidade. As proteções legais eram escassas. O entretenimento público às vezes zombava da diferença visível. Você poderia sobreviver, até encontrar um nicho como artista ou artesão, mas a inclusão não era o objetivo do sistema. Então, ocorre uma mudança. No século IV, à medida que o cristianismo passa de seita perseguida a parceiro imperial, a lógica moral começa a mudar. O infanticídio e a exposição enfrentam uma nova condenação. A caridade se torna um dever, não apenas uma virtude pessoal. Bispos e patronos ricos apoiam a xenodoquia, primeiros albergues e asilos, para os enfermos, os pobres, os viajantes, os marginalizados. Não eram clínicas de deficiência. O cuidado era amplo, improvisado e irregular. Mas a ideia é radical. Pessoas marcadas como fardos de repente se tornam o foco do cuidado coletivo. Ainda assim, a velha hierarquia persiste. Veteranos continuam sendo mais valorizados do que aqueles com deficiência congênita. O estigma não desaparece, ele suaviza. As teorias médicas continuam evoluindo, enquanto as crenças populares se adaptam lentamente. No final do Império, Roma não havia construído um verdadeiro sistema de inclusão. Não há acesso universal, nem um arcabouço legal centrado em direitos. O que existe é uma guinada moral, para longe do descarte em direção à misericórdia. Então, quando penso na deficiência na Roma antiga, vejo um espectro. De um lado, exposição, exclusão, superstição. Do outro, medicina inicial e caridade emergente. A ponte entre eles é a empatia. Primeiro condicional, depois espiritual e só muito depois, séculos depois, legal. A história não nos diz apenas o que eles fizeram. Ela nos mostra o que ainda escolhemos construir. Quero te levar numa linha do tempo curta e empática pela Roma antiga, para ver como a deficiência passou da exclusão aos primeiros sinais de caridade organizada. Comecemos pelo berço. Em muitas famílias romanas, um recém-nascido era apresentado ao pater familias. Se a criança parecesse inapta, o abandono era legal e comum. Mas a classe social importava. Famílias de elite com recursos às vezes escolhiam cuidar em vez de rejeitar,
contratando amas de leite, atendentes ou tutores quando podiam. Para eles, a deficiência podia ser gerenciada, discretamente, se o status e o dinheiro permitissem. Agora, vamos para a vida adulta. Os romanos faziam uma distinção entre pessoas que nasciam com deficiência e aquelas que a adquiriam mais tarde. Um soldado que perdia um membro em campanha não era apenas deficiente, ele era um veterano, um homem que já havia cumprido seu dever. Ele poderia receber um estipêndio, terras ou gratidão pública. A mesma lesão ao nascer? Muito menos simpatia. A contribuição moldava a compaixão. E a medicina? Médicos romanos, fortemente influenciados por pensadores gregos como Hipócrates e Galeno, tentavam categorizar e tratar. Eles debatiam os humores, prescreviam dietas, exercícios, cirurgias e até música e conversas para o sofrimento mental. No entanto, fora da clínica, a crença popular contava uma história mais dura. Muitos viam a deficiência como um sinal de raiva divina, de falha moral de uma família ou de espíritos inquietos. Esse estigma justificava a exclusão de corporações, exclusão de cargos públicos ou até mesmo a perda da plena capacidade jurídica. A vida diária refletia essas barreiras. Os edifícios não eram projetados para a acessibilidade. As proteções legais eram escassas. O entretenimento público às vezes zombava da diferença visível. Você poderia sobreviver, até encontrar um nicho como artista ou artesão, mas a inclusão não era o objetivo do sistema. Então, ocorre uma mudança. No século IV, à medida que o cristianismo passa de seita perseguida a parceiro imperial, a lógica moral começa a mudar. O infanticídio e a exposição enfrentam uma nova condenação. A caridade se torna um dever, não apenas uma virtude pessoal. Bispos e patronos ricos apoiam a xenodoquia, primeiros albergues e asilos, para os enfermos, os pobres, os viajantes, os marginalizados. Não eram clínicas de deficiência. O cuidado era amplo, improvisado e irregular. Mas a ideia é radical. Pessoas marcadas como fardos de repente se tornam o foco do cuidado coletivo. Ainda assim, a velha hierarquia persiste. Veteranos continuam sendo mais valorizados do que aqueles com deficiência congênita. O estigma não desaparece, ele suaviza. As teorias médicas continuam evoluindo, enquanto as crenças populares se adaptam lentamente. No final do Império, Roma não havia construído um verdadeiro sistema de inclusão. Não há acesso universal, nem um arcabouço legal centrado em direitos. O que existe é uma guinada moral, para longe do descarte em direção à misericórdia. Então, quando penso na deficiência na Roma antiga, vejo um espectro. De um lado, exposição, exclusão, superstição. Do outro, medicina inicial e caridade emergente. A ponte entre eles é a empatia. Primeiro condicional, depois espiritual e só muito depois, séculos depois, legal. A história não nos diz apenas o que eles fizeram. Ela nos mostra o que ainda escolhemos construir. Imagine Roma. O que você vê? Eu vejo colunas imponentes tocando o céu, vejo legiões poderosas marchando em formação perfeita, e vejo imperadores em togas esvoaçantes fazendo grandes pronunciamentos. Pensamos em força, em glória, em um império que moldou o mundo em que vivemos hoje. É uma imagem de perfeição, de um ideal quase sobre-humano. Mas e se eu te dissesse que há outro lado dessa história? Um lado que foi mantido nas sombras, uma verdade mais difícil de encarar. Esta é a história daqueles que não eram vistos como perfeitos, aqueles que não se encaixavam no molde da força e utilidade romana. Esta é a história de vidas consideradas menos dignas, uma história que devemos trazer à luz. Quando olhamos para as grandes estátuas e lemos os poemas épicos, vemos uma cultura obcecada por um tipo particular de ideal.
vamos levantar a cortina sobre essa versão higienizada da história. Vamos falar sobre um documento fundamental da sociedade romana: a Lei das 12 Tábuas. Este foi o primeiro conjunto de leis escritas, a base de seu sistema legal, gravado em tábuas de bronze para que todos pudessem ver. Pretendia trazer ordem e justiça. Mas, escondida dentro dessas leis, havia uma regra que me dá calafrios até hoje. Ela dava um poder específico e aterrorizante ao chefe da família, o pater familias. Essa lei afirmava que um pai tinha o dever de matar imediatamente uma criança que fosse terrivelmente deformada. Pense nisso. Uma lei. Não apenas um costume, mas uma lei, ordenando a um pai que tirasse a vida de seu próprio filho recém-nascido se ele não atendesse a um certo padrão de aparência física. Esse poder, conhecido como pátria potestas ou o poder do pai, era absoluto. Quando um bebê nascia, era colocado aos seus pés. Se ele pegasse a criança, era um sinal de aceitação na família. A criança viveria, mas se ele virasse as costas, o destino da criança estava selado. Este momento, este único gesto, detinha o poder de vida e morte. Para uma criança nascida com uma deficiência visível, este era o momento mais perigoso de sua existência. O choro de um recém-nascido poderia se tornar uma sentença de morte, carimbada pelo próprio Estado romano. Para aqueles que sobreviveram à infância, seja porque sua deficiência não era imediatamente aparente, ou porque sua família optou por mantê-los, a vida era uma luta constante pela inclusão. A sociedade romana era intensamente pública. A vida era vivida ao ar livre nos fóruns, nos banhos, nos mercados. Era um mundo construído para os fisicamente aptos. Uma pessoa com deficiência de mobilidade, por exemplo, teria achado as ruas lotadas e irregulares de Roma quase impossíveis de navegar. Não havia rampas nem acomodações, apenas um mar de pessoas, uma paisagem física que lembrava que você não pertencia. Essa exclusão física era uma forma poderosa de marginalização social. Esse isolamento não era apenas físico, era profundamente psicológico. Em uma cultura que prezava a retórica e a oratória, alguém com um impedimento de fala seria silenciado e ridicularizado. Em uma sociedade que valorizava a beleza e a forma física, aqueles com diferenças visíveis eram tratados como curiosidade, medo ou desprezo. A superstição também pesava. Epilepsia podia ser vista como maldição. Durante uma crise, multidões podiam cuspir para afastar o mal. O mundo segue em frente. Você fica para trás. Agora, é muito importante entender que a experiência da deficiência em Roma não era a mesma para todos. Classe e riqueza mudavam tudo. Um filho com deficiência em família rica tinha um caminho muito diferente de um nascido na pobreza. Os ricos tinham recursos para fornecer cuidados. Tinham casas grandes para cuidado em reclusão. Podiam usar a riqueza para se isolar do julgamento público. Para os pobres, uma criança com deficiência era uma ameaça econômica existencial. É aqui que a lógica sombria do abandono se torna mais clara. Essa diferença gritante mostra preconceito geral, mas consequências mortais sobretudo entre os mais pobres. O tipo e a gravidade importavam. Cegueira às vezes era vista com pena. Papéis marginais como mendigos ou músicos. Quanto mais distante da norma, mais medo e repulsa. Havia contradições, crueldade legal, mas também pietas para com a família, o Estado e os deuses. Algumas famílias cuidaram, custasse o que custasse. Temos evidências desses casos. Roma era tapeçaria complexa, lei cruel e compaixão silenciosa. Cuidar em desafio à lei era um ato revolucionário de amor. Mesmo neste cenário hostil, havia frestas de luz. Um dos exemplos foi o tratamento dos veteranos. Um soldado que perdia um membro ou ficava cego a serviço do império não era visto da mesma forma que alguém nascido com deficiência. Era celebrado como herói. Suas cicatrizes e deficiências eram símbolos de sacrifício.
Recebiam pensões, terras e respeito. A deficiência era honrosa por vir do dever de defender o império. Também havia amor privado. Cartas e epitáfios falam carinhosamente de membros com deficiências. Famílias criaram santuários de cuidado dentro de casa. Templos curadores ofereciam refúgio e esperança. Essas exceções lembram: nenhuma sociedade é monólito. Mesmo com leis brutais, amor, dever e esperança perduram. Ao estarmos aqui hoje, em 2 de novembro de 2025, é fácil olhar para a Roma antiga e sentir distância, de superioridade moral. Temos medicina, leis e linguagem de direitos. Mas olhe mais de perto. Os ecos de Roma soam diferente? A obsessão por perfeição e produtividade não vemos hoje? A lição é sobre o cálculo do valor humano. Projetamos para todos ou só para os aptos? Valor não é salário nem produtividade. A jornada foi longa. O aviso é poderoso. É ver a dignidade inerente e inabalável em cada vida humana. Ponto final. Sem condições. Vamos construir um mundo onde cada pessoa seja celebrada por quem é. Imagine Roma. O que você vê? Eu vejo colunas imponentes tocando o céu, vejo legiões poderosas marchando em formação perfeita, e vejo imperadores em togas esvoaçantes fazendo grandes pronunciamentos. Pensamos em força, em glória, em um império que moldou o mundo em que vivemos hoje. É uma imagem de perfeição, de um ideal quase sobre-humano. Mas e se eu te dissesse que há outro lado dessa história? Um lado que foi mantido nas sombras, uma verdade mais difícil de encarar. Esta é a história daqueles que não eram vistos como perfeitos, aqueles que não se encaixavam no molde da força e utilidade romana. Esta é a história de vidas consideradas menos dignas, uma história que devemos trazer à luz. Quando olhamos para as grandes estátuas e lemos os poemas épicos, vemos uma cultura obcecada por um tipo particular de ideal. Vamos levantar a cortina sobre essa versão higienizada da história. Vamos falar sobre um documento fundamental da sociedade romana: a Lei das 12 Tábuas. Este foi o primeiro conjunto de leis escritas, a base de seu sistema legal, gravado em tábuas de bronze para que todos pudessem ver. Pretendia trazer ordem e justiça. Mas, escondida dentro dessas leis, havia uma regra que me dá calafrios até hoje. Ela dava um poder específico e aterrorizante ao chefe da família, o pater familias. Essa lei afirmava que um pai tinha o dever de matar imediatamente uma criança que fosse terrivelmente deformada. Pense nisso. Uma lei, não apenas um costume, mas uma lei, ordenando a um pai que tirasse a vida de seu próprio filho recém-nascido se ele não atendesse a um certo padrão de aparência física. Esse poder, conhecido como pátria potestas ou o poder do pai, era absoluto. Quando um bebê nascia, era colocado aos seus pés. Se ele pegasse a criança, era um sinal de aceitação na família. A criança viveria, mas se ele virasse as costas, o destino da criança estava selado. Este momento, este único gesto, detinha o poder de vida e morte. Para uma criança nascida com uma deficiência visível, este era o momento mais perigoso de sua existência. O choro de um recém-nascido poderia se tornar uma sentença de morte, carimbada pelo próprio Estado romano. Para aqueles que sobreviveram à infância, seja porque sua deficiência não era imediatamente aparente, ou porque sua família optou por mantê-los, a vida era uma luta constante pela inclusão. A sociedade romana era intensamente pública. A vida era vivida ao ar livre nos fóruns, nos banhos, nos mercados. Era um mundo construído para os fisicamente aptos. Uma pessoa com deficiência de mobilidade, por exemplo, teria achado as ruas lotadas e irregulares de Roma quase impossíveis de navegar. Não havia rampas nem acomodações, apenas um mar de pessoas, uma paisagem física que lembrava que você não pertencia.
Essa exclusão física era uma forma poderosa de marginalização social. Esse isolamento não era apenas físico, era profundamente psicológico. Em uma cultura que prezava a retórica e a oratória, alguém com um impedimento de fala seria silenciado e ridicularizado. Em uma sociedade que valorizava a beleza e a forma física, aqueles com diferenças visíveis eram tratados como curiosidade, medo ou desprezo. A superstição também pesava. Epilepsia podia ser vista como maldição. Durante uma crise, multidões podiam cuspir para afastar o mal. O mundo segue em frente. Você fica para trás. Agora, é muito importante entender que a experiência da deficiência em Roma não era a mesma para todos. Classe e riqueza mudavam tudo. Um filho com deficiência em família rica tinha um caminho muito diferente de um nascido na pobreza. Os ricos tinham recursos para fornecer cuidados. Tinham casas grandes para cuidado em reclusão. Podiam usar a riqueza para se isolar do julgamento público. Para os pobres, uma criança com deficiência era uma ameaça econômica existencial. É aqui que a lógica sombria do abandono se torna mais clara. Essa diferença gritante mostra preconceito geral, mas consequências mortais sobretudo entre os mais pobres. O tipo e a gravidade importavam. Cegueira às vezes era vista com pena. Papéis marginais como mendigos ou músicos. Quanto mais distante da norma, mais medo e repulsa. Havia contradições, crueldade legal, mas também pietas para com a família, o Estado e os deuses. Algumas famílias cuidaram, custasse o que custasse. Temos evidências desses casos. Roma era tapeçaria complexa, lei cruel e compaixão silenciosa. Cuidar em desafio à lei era um ato revolucionário de amor. Mesmo neste cenário hostil, havia frestas de luz. Um dos exemplos foi o tratamento dos veteranos. Um soldado que perdia um membro ou ficava cego a serviço do império não era visto da mesma forma que alguém nascido com deficiência. Era celebrado como herói. Suas cicatrizes e deficiências eram símbolos de sacrifício. Recebiam pensões, terras e respeito. A deficiência era honrosa por vir do dever de defender o império. Também havia amor privado. Cartas e epitáfios falam carinhosamente de membros com deficiências. Famílias criaram santuários de cuidado dentro de casa. Templos curadores ofereciam refúgio e esperança. Essas exceções lembram: nenhuma sociedade é monólito. Mesmo com leis brutais, amor, dever e esperança perduram. Ao estarmos aqui hoje, em 2 de novembro de 2025, é fácil olhar para a Roma antiga e sentir distância, de superioridade moral. Temos medicina, leis e linguagem de direitos. Mas olhe mais de perto. Os ecos de Roma soam diferente? A obsessão por perfeição e produtividade não vemos hoje? A lição é sobre o cálculo do valor humano. Projetamos para todos ou só para os aptos? Valor não é salário nem produtividade. A jornada foi longa. O aviso é poderoso. É ver a dignidade inerente e inabalável em cada vida humana. Ponto final. Sem condições. Vamos construir um mundo onde cada pessoa seja celebrada por quem é.